Judá, o seu filhinho também. Daniel, capítulo 1, de 1 a 4, e eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, deixa ela aberta que a gente vai trabalhar um pouquinho alguns textos, e depois vamos ler Daniel 5. Daniel 1, de 1 a 4, vai dizer assim na NVI: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas na família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Agora, folheie sua Bíblia aí, capítulo 5, de 11 a 14. Existe um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu pai, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu pai, sim, o teu pai, o rei, nomeou-o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te revelará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado, com inteligência e sabedoria incomuns. Pai, essa é a tua palavra. Precisamos do teu Espírito, para que o Senhor ministre em nós, e saiamos daqui, Senhor Deus, como filhos, vivenciando uma palavra tão poderosa, que vem de ti, a praticarmos ela em todo o tempo por onde passarmos. É assim que oramos, no teu nome, em nome de Jesus, amém. Pela manhã falei a diferença entre perfeccionismo e excelência. O que é perfeccionismo? Segundo pesquisas, é um tipo de comportamento caracterizado pelo desejo de quê? De realizar todas as tarefas de modo perfeito, não sendo admitidos erros ou resultados pouco satisfatórios para o seu padrão. Perfeccionista estabelece um padrão pessoal e ele não aceita erros. Só que isso é desenvolvido como em algumas pessoas, tragédias. Você vai fazer uma entrevista e na entrevista você diz, o entrevistador está lá, a psicóloga ou psicólogo, e aí, o que você tem de qualidade? Eu sou perfeccionista, está reprovado. O psicólogo não quer ouvir que você é perfeccionista. O psicólogo quer entender que você segue as instruções da empresa e você vai desenvolver um trabalho com excelência. Você vai entregar tudo, você vai fazer com muito amor, você vai fazer com graça, você vai fazer com mansidão, usando a própria Bíblia. As palavras da Bíblia te ajudarão a você ser contratado, inclusive numa entrevista que tenha lá, às vezes, 15, 20 lá para a seleção. E diante disso, no perfeccionismo, desenvolve algumas coisas. Olha as consequências do perfeccionismo. Depressão. O perfeccionista, ele pode se inclinar rapidamente a uma depressão. Por quê? O nível de expectativa de uma pessoa perfeccionista é muito alto. Então ele tem muita expectativa. E quem tem muita expectativa poderá sofrer o quê? Uma frustração. Porque ele não recebeu o elogio devido ao seu padrão que ele mesmo estabeleceu. E se ele foi frustrado, o passo seguinte poderá ser uma tristeza profunda, e alguns chegam a cogitar morte, e alguns até se matam.
Então, no perfeccionismo, ele levanta uma régua a partir do padrão que ele estabeleceu. Isso é muito perigoso. Mas a excelência, dentro do perfeccionismo, ainda tem algumas coisas que prejudicam muito a sua vida. Ansiedade. A pessoa é muito ansiosa. Ela está sempre acelerando com uma visão sempre para o futuro. Futuro. A depressão é um pensamento que está muito relacionado ao passado. Então, isso machuca, isso fere você e fere os outros. Também tem a baixa autoestima, que vai desenvolvendo essa visão distorcida de si mesmo. A pessoa não consegue enxergar numa ótica saudável. Ela está sempre vendo o que falta. O copo está pela metade, falta metade. Nunca vê que o copo tem água. Outra coisa, síndrome do impostor. Ela não consegue ver algo benéfico no que ela faz. Então, ao invés dela perguntar e ter um feedback, a pessoa até vai elogiar, ela olha a maquete, ela olha o que ela fez, assim, não está bom, mas 24 pessoas disseram, está maravilhoso, mas ela não acredita, porque ela viu às vezes um mínimo detalhe que está dentro dela. Outro que eu também entendo, esgotamento emocional. A pessoa, ela fica cansada emocionalmente por causa do perfeccionismo. Mas eu entendo que Deus não nos chamou para sermos perfeccionistas, mas Deus nos dá um espírito de excelência, porque o Espírito Santo, ele é excelente, e ele habita em nós, e não há uma cobrança do Espírito Santo, pelo contrário, há um desejo de formação, desenvolvimento, desenvoltura, fazer com que você possa crescer a partir de quem ele é. E a excelência é interessante porque a qualidade muito superior. Mas no latim, eu não sei se fala assim, né? Eu não me arrisco assim, mas no latim está excelens. Olha que interessante, significa essa palavra no latim, o que está no alto ou o que se destaca. E é essa frase que ministrou muito ao meu coração. Aquele que se destaca. E quando eu olho para esse contexto da vida de Daniel, nós sabemos que ele vai se destacar. Não pelo perfeccionismo, mas pelo espírito de excelência. E eu quero olhar para esses homens, tanto Daniel e seus amigos, muito mais o Daniel, e identificar aqui, falei isso pela manhã, esse espírito de excelência, não somente quando eles chegam no palácio, porque ali vai ser a colheita dele. Ele semeou coisas antes do exílio. Alguém semeou na vida de Daniel ensinamentos, doutrinas, princípios, ensinos, culturas. Então Daniel recebeu semeadura de alguém. Ao mesmo tempo, Daniel, mesmo novo, como adolescente e também depois jovem, ele vai também passar a semear. E você semeia o que você colhe. E eu quero destacar aqui 2 tipos de semeaduras com a vida de Daniel. Primeiro, a semeadura da vida. Daniel semeou na vida, e vida é natural, ordinário, dia a dia, comum. Mas Daniel também semeou no âmbito espiritual ou do sobrenatural. Então nós temos que separar, porque senão nós vamos dizer que Deus fez tudo, mas podemos eliminar a responsabilidade de Daniel. Isso é um perigo, porque existe a soberania de Deus, a Bíblia diz isso, e existe a responsabilidade do homem. Glória a Deus até aqui, amém? Diante desse cenário, dessa visão, nós entendemos que a Igreja Alameda aqui em Santa Felicidade, ela desde o início procurou desenvolver a sua trajetória com excelência. É claro que nós não conseguimos atingir muitas coisas, mas procuramos desenvolver muitas coisas, e o que procuramos desenvolver, tentamos com todo o coração de fazermos o melhor. Mas a pergunta é, para que ser excelente? Qual é a finalidade também de sermos excelentes? Como eu posso ser e para que eu preciso ser? Isso tem a ver com o testemunho. Isso tem a ver com pessoas que estão nos assistindo. Isso tem a ver com pessoas que você mora perto, vizinhos, familiares, amigos.
E é interessante porque você revela uma vida de excelência e normalmente você atrai olhares e você atrai pessoas que vão ficar tão impressionadas com o teu nível de excelência que elas vão chegar perto de você e você vai ser uma referência também de excelência para com essa pessoa. Mas você já reparou que o oposto também acontece muitas vezes? A pessoa, ela vive uma vida totalmente desconfigurada. E o que ela atrai? Pessoas desconfiguradas. É o bêbado. Eu dou exemplo do bêbado. Até bêbado. Ele começa, bebe. E ele vai andando na rua. Normalmente um bêbado conversa com quem? Com outro bêbado. Não vou fazer aqui não, que de manhã eu fiz, né? Quase caí aqui. E o bêbado é assim. E ele fala, você não entende nada. E aí você vai chegar perto, você não consegue conversar com ele, porque ele está fora da razão humana. Mas o outro bêbado entende ele. O outro bêbado até abraça ele. Vamos chorar junto aqui. Então isso mostra o quê? Porque atrai, está na identificação, está junto. Só que a igreja, ela é assistida pelo mundo. A igreja de Cristo, que carrega uma visão, carrega o Espírito Santo, ela entende que as pessoas estão assistindo. E olha o que Hebreus vai destacar, o escritor aos Hebreus, em capítulo 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Aqui está o fundamento de você ser uma vida excelente. Para que ser excelente, pastor? Porque há pessoas, depois de Deus que você faz para Ele, há pessoas que estão nos assistindo. Há pessoas que estão percebendo. Há pessoas que estão fiscalizando, olhando fixamente para você, como que você fala, com quem você fala, como você se veste, como você se comporta, em ambientes, como que você se comporta, sejam ambientes como casas, familiares, ou em lugares sofisticados, seja aonde é muito simples e humilde, uma casinha de madeira, como eu sempre digo, ou dentro de um palácio, as pessoas estão percebendo você, elas estão analisando você. E é diante disso que o escritor vai dizer, livremos-nos de tudo. Ele não fala assim, livremos de alguns, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O apóstolo Paulo fala que nós temos uma jornada, temos uma caminhada, temos um desenvolvimento de uma corrida, e há uma proposta, há um alvo a ser alcançado. Nosso alvo é quem? É Cristo. Nessa trajetória de vida, fará muito sentido os frutos que o Johnny trouxe, se esses frutos tiverem assim, envolvimento com Cristo, com Jesus. Então, nós ramos enxertados na videira, os frutos não produzimos, mas há um efeito natural, por estarmos enxertados na videira, que envolve o que? Os frutos. Então, nós poderemos revelar frutos Jesuses. São Jesuses que nós vamos compartilhar. Nós vamos revelar essa verdade por estarmos enxertados nele. Fruto não tem a ver comigo, fruto tem a ver em quem eu estou enxertado. Aleluia. E isso precisa estar gravado no nosso coração. Então, as pessoas nos observam. E uma perguntinha aqui para nós. E você poderá fazer isso agora, de uma forma bem natural. Você pode perguntar aí para 2, 3 pessoas assim, como é que está o meu testemunho? Você pode falar isso aí rapidinho? Pergunta aí, como é que está o seu testemunho? Porque a gente muitas vezes fala assim, o teu testemunho, mas como é que está o meu? Deus é meu juiz, significa o nome de Daniel. O profeta Daniel sofre, e eu vou falar isso aqui daqui a pouco, ele é exilado, perde tudo, mas o juiz supremo estava sobre a sua vida, mesmo diante das tragédias que Daniel viveu e seus amigos, esses homens sabiam que o nível de excelência do Deus deles era excelente. Esses homens sabiam que independentemente do caos que eles estavam vivendo ou viveriam, seja pelo governo daquele tempo, Nabucodonosor, ou no futuro por Belsazar, filho de Nabucodonosor, não importava. O que importava era que o Deus de Daniel era um Deus
poderoso, um Deus excelente. E dentro desse nome, do profeta Daniel, eles tinham que revelar alguém, que era Deus. Então, se o nome dele é Deus é o meu juiz, Daniel precisaria revelar que o seu Deus era um juiz, e bom. Então, por mais que eu sofra injustiças, por mais que eu sofra deslealdades, por mais que eu sofra palavras ofensivas, por mais que eu sofra ataques, eu preciso revelar, não os ataques que recebo, mas eu preciso revelar aquele que é o meu juiz. E isso não é simples, mas é possível. Por isso, olhando para esse contexto, eu falei pela manhã algumas verdades que eu queria destacar. A primeira verdade que eu falei é que o padrão da excelência para Daniel tinha a ver com o seu Deus. Daniel tinha um padrão: o meu Deus, o Yahvé, o Adonai, o grande eu sou, esse é o meu padrão. Ele olhou para Deus, ele viu Deus, ele orava 3 vezes por dia, e ele tinha um relacionamento com o Eterno. Você viu a frase: quem é que pode nos impedir? Quem pode impedir o agir do Eterno? Quem pode? Ninguém. Então Daniel está olhando para Deus e diz: Senhor, quem que pode impedir o teu agir? E Daniel está buscando ao Senhor. Então o padrão de Daniel é Deus. E eu falei um pouco desse versículo 2 do capítulo 1, olha comigo lá. O Senhor, a excelência do Deus de Daniel revelou que ele estava no controle de todas as coisas. Olha o que diz o texto: o Senhor entregou Jeoaquim, a quem? Rei de Judá, nas mãos dele, ou seja, nas mãos de Nabucodonosor. Agora, olha que coisa profunda, e também alguns dos utensílios do templo de Deus, Nabucodonosor levou para o seu templo, ou o templo dos seus deuses, do seu Deus. Então, 2 coisas aqui mostram para nós que o rei Nabucodonosor, ou melhor, Deus, no seu nível de excelência, ele tem o governo de todas as coisas na palma da sua mão. Deus não deixou Daniel sozinho, Deus não abandonou Daniel, Deus não fez de Daniel gato e sapato, e chutou Daniel para a Babilônia, assim, se vira aí, não. O Deus Criador, o Deus que levantou homens e mulheres em toda a história, esse era o mesmo Deus que estaria se revelando a Daniel e junto com Daniel, porque ele é Emanuel, o Deus presente, em todo o tempo. O salmista diz isso, aonde ele vai declarar que na angústia, no sofrimento, eu recebo o socorro de Deus. E nós sabemos que Deus não age somente quando estamos em tempo de angústia. Deus está agindo quando também estamos no tempo dos pastos verdejantes, porque Ele é Deus presente. Então, entregar Jeoaquim e alguns dos utensílios já mostra esse governo de Deus, porque não foi Jeoaquim que bateu no peito e disse: eu vou me entregar. Não, foi Deus que entregou. Ele é o antepenúltimo rei do contexto de monarquia. Depois vem Joaquim e depois vem Zedequias, aquele que o olho é furado. Então Joaquim não está se entregando, foi Deus que pegou Joaquim e entregou nas mãos de Nabucodonosor como castigo, por causa do pecado do povo. Era a consequência. Então Deus pode, a qualquer momento, por Ele estar no controle, falar assim: vem cá, ô rei, vem cá, ô liderança, vem cá, fulano, vem cá, eu vou te entregar aqui, porque eu faço o que bem entender, assim diz o Senhor. Deus governa, Deus faz, Ele é Deus. E aí me chama a atenção porque foram só alguns utensílios do templo, não foram todos, porque é Deus que determina o que vai levar, o que não vai levar, a quantidade, a porção, porque Deus continua no controle da história. Dá um glória a Deus aí. Se você abandonar essa verdade de que Deus está acontecendo alguma coisa, porque Deus não está no governo, Deus não está no controle, Deus não está fazendo nada, Deus está só assistindo. Não, Deus libera algumas ações. Ele fez isso com o próprio povo dele. Vocês são um povo obstinado, então eu vou dar vocês aos seus prazeres. E o povo se arrebentava, porque o povo gritava: eu quero. Veja, Deus não tinha um projeto, ou melhor, Deus não entendeu, naquele contexto da monarquia, ele dizia assim: vou levantar um rei agora. Quem estava pedindo um rei? O povo. E Deus falou assim: tá bom, eu vou deixar vocês terem um rei. Escolham. Nem perguntaram: Deus, o senhor tem alguma opção? Não, escolheu Saul. Mas quando Deus escolheu Davi. Então isso mostra para nós que quando nós não seguimos
esse governo, esse controle de Deus, nós vamos governar, e a gente governa de um jeito equivocado muitas vezes. Deus, ele vai fazer tudo isso, diante desse contexto, mas eu olho para a história, e eu percebo que não foi só aqui, que Daniel experimentou excelência, que o povo experimentou isso, que Deus viu isso nesses homens. O padrão de Daniel é tão alto, que Deus vai criar todas as coisas lá em Gênesis, a partir do capítulo 1, ele vai dizer, quando ele cria as coisas, ele cria o homem e a mulher, ele diz, isso é muito bom. Eu falei pela manhã que para os judeus, há um entendimento de quando você diz, e Jesus respondeu isso, você fez algo, está fazendo algo muito bom. Os judeus dizem, não estou, não está pronto. Alguém chega para Jesus e diz, Jesus, bom mestre. Ele vai assim, não, bom é só meu Pai. E por que Jesus diz isso? Jesus fala isso por quê? Porque ele não tinha concluído a sua obra. Então o pedreiro ou o marceneiro, o carpinteiro, ele ia fazer uma cadeira, ele ia construir uma parede, só poderia dizer, está bom, quando estivesse concluído. E Jesus Cristo não poderia, por mais que ele seja bom, dizer, olha, isso aqui que eu faço é muito bom, porque ele não tinha concluído a obra dele. Então para o judeu funcionava assim, e funciona assim até hoje. Então quando a gente olha para a excelência de Deus, ao ele colocar a mão e formar o homem do pó da terra, retirar-lhe da costela do homem a mulher e fazer o primeiro casal, a primeira família, era a perfeição, imagem e semelhança de Deus. Ele diz, muito bom que fiz. Mas a excelência ela avança e ela começa a identificar o chamado de Deus, homens e mulheres, fazendo apontamentos para a vinda do Messias. Todos os patriarcas, símbolos, imagem, Paulo diz que era uma sombra, depois se revelou plenamente. Mas quando ele diz, olha, eu estou te levantando, Abraão, para você revelar quem eu sou. Eu estou te levantando, Isaac, para revelar, mas tem sempre um apontamento para Cristo. Tem sempre um interesse em declarar que Cristo viria, o Redentor. Então a excelência em Deus é de levantar pessoas que teriam a verbalização e a escrita de um apontamento para o perfeito, que era a vinda do Messias, do Filho de Deus. Esses apontamentos aconteceram na história, mas não era só no jardim da criação, e esses apontamentos você tem também a excelência na construção do tabernáculo, da tenda. Você vê a arca de Noé, medidas. Eu falei pela manhã, cortina no tabernáculo, mulherada devia ficar maravilhada, tem cortina, glória a Deus, aleluia, mesa, alimentos, tudo milimetricamente desenhado pelo arquiteto. E aí você olha tudo isso, e Moisés não fica titubeando assim, mas Deus, eu dou uma opinião, não, Moisés executa exatamente como Noé, o que Deus direcionou, da forma, seja conforme o Senhor está falando, vai ser executado conforme o Senhor está declarando, vai ser conforme as tuas instruções. Esses homens construíram os ambientes, com uma entrega de excelência, com algo tão glorioso, e aí eu fecho esse tempo de excelência aqui, voltando para o padrão de Deus, quando Davi fala assim, eu não me conformo, eu estou no palácio e Deus não tem um lugar para morar, para habitar, vamos construir uma casa para o nosso Deus. E aí você vê o templo de Salomão, a quantidade de ouro, de prata, de bronze, de madeira, todas as riquezas, e você vê 153 mil homens para construir um templo. Que nível é esse? Excelência ou não? Excelência. E nós olhamos para o nosso Deus muitas vezes e entregamos o que sobra. E o nosso Deus é tão poderoso que quando você entrega 5 pães e 2 peixes, Ele faz sobrar 12 cestos. Nessa noite aqui tem gente precisando ouvir essa palavra aqui. Pode entregar teus 5 pães e 2 peixes. Eu declaro, Paulo, vai sobrar 12 cestos lá. Vai sobrar, vão sobrar 12 cestos lá. Vivi, vai sobrar. Você está amém aqui comigo? Amém. Dentro dessa visão, nós temos a segunda ação. A excelência de Daniel, quanto à sua fidelidade a Deus, apesar de um passado de dor e mesmo diante dos poderosos da Babilônia. Daniel sofreu, mas revelou excelência. E aqui eu quero abrir um parênteses. Daniel está no meio de uma geração corrompida. O profeta Daniel, como adolescente, e entrando na juventude, ele aprende, ele semeia na vida
na vida do outro, alguém semeia na vida dele coisas naturais, e ele vai depois semeando coisas espirituais em Deus. E aí eu olho para essa verdade aqui, e eu começo a perceber que Daniel, ele é retirado à força, porque Nabucodonosor vem, no verso 1 diz que ele sitiou, e esse sitiar envolvia um entendimento de estratégia de um imperador, entrando em outra terra, para dizer, nós não vamos adentrar, nós só vamos cercar, e esse cercar durou 18 meses, 18 meses cercando Jerusalém. E a grande pergunta é, como que fica uma nação, um bairro, uma cidade, que não entra nada e não sai nada, porque o exército inimigo rodeou e dominou? Vai o quê? Enfraquecendo. Não tem mais água como tinha antes, não tem comida como tinha antes, a plantação já não funciona como tinha antes, não tem, vai acabando, vai secando a fonte. E aí o profeta Daniel é retirado da sua pátria, ele é retirado da sua família morre, é totalmente destruída a sua casa, o templo é destruído, os muros são destruídos, tudo fora destruído. Para um adolescente entrando na juventude, como que fica o cognitivo, como que fica a mente, como que fica a alma, como que fica a absorção desse adolescente jovem? Ele está absorvendo tudo isso, ele está guardando tudo isso, ele está colocando para dentro tudo isso. Minha família morreu. E aí nós temos 3 envios. Nós temos o primeiro grupo que sai de Jerusalém para a Babilônia. Primeiro, Daniel está junto desse grupo. Depois nós temos o segundo grupo deportado, que vai junto com Ezequiel, o profeta de Ezequiel. Na terceira vez, o Nabucodonosor destrói toda Jerusalém. Você imagina você brincando naquele lugar? História, contexto. Você olhava, ali a gente jogava bola, ali eu morei naquela casa, ali a gente brincava. E aí você está dando, antes, na terça-feira livre, na quarta-feira algema, na terça-feira dando glória a Deus, e no culto com todo mundo, vamos para o templo, vamos orar, vamos celebrar. Na quarta-feira está todo mundo de cabeça baixa, algemado, e tendo que entrar na Babilônia. Agora você é escravo. Só que não era só isso, era Daniel olhando para trás assim, veja, minha família também morreu. Então ele está andando para a Babilônia, e tem uma história ficando para trás. Presta atenção nessa palavra, história. Daniel está andando de Israel para a Babilônia, e está ficando o que lá atrás? História. Está ficando história, está ficando a tudo aquilo que ele vivenciou naquele tempo. E também ficou o que? A semeadura. Ele semeou naquele lugar, ele semeou naquelas vidas, ele semeou em Deus naquele lugar, e ele está andando também carregando todas as semeaduras, mesmo que ele estivesse indo para a Babilônia, uma terra estranha, uma terra de iniquidade, uma terra de avareza, uma terra onde vem da origem Babel, governo maligno, orgia, prostituição, falcatrua, feitiçaria, paganismo. Daniel está deixando esse ambiente de glória, onde Deus se revelava no templo, se revelava na rua, se revelava nas casas, e Daniel está tendo que entrar agora em um novo ambiente, em um contexto maligno, em uma fortaleza do mal. Está comigo? Mas Daniel foi um jovem corajoso, por decidir ser diferente. Daniel, no meio das tragédias todas, ele decidiu ser diferente. A vida vai exigir de nós caráter e sabedoria, mas nem sempre força. Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Salomão revelou sabedoria no seu tempo. 2 mulheres brigando, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu, e puxa daqui, e puxa de lá. E se ele quisesse exercer o seu reinado com força, se um fala o seguinte, mata 2 mulheres e me dá o filho que agora eu vou cuidar dele. Força, vocês estão muito briguenta, resolve logo, resolve. Mas ele não vai pela força, ele vai pela sabedoria. Vamos resolver esse assunto facilmente aqui, vamos matar a criança.
corta no meio, dá uma para você, dá uma para você. A mãe verdadeira, assim, pelo amor de Deus, esse menino precisa viver. Deixa com ela, Salomão, já achamos o problema, já resolvemos o problema, porque você não é a mãe dele. Sabedoria e força destruiria tudo. Muitas vezes, irmãos, a igreja quer resolver as coisas na força do braço. Ela quer ser o determinismo, ela quer ser uma voz que Deus nem disse para falar o que ela quer falar. Por quê? Porque ela quer entrar na guerra no braço. A igreja não foi chamada para ir para o fronte no braço. A igreja foi chamada com a autoridade de Deus. E nós recebemos autoridade no secreto. Deus faz a gente vencer batalhas primeiro lá. E quando nós saímos enviados, sem precisar usar a força do braço. Porque nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Terceiro, então Daniel sofreu. Mas Daniel não aceitou carregar aquelas feridas dentro dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está guardando essa ferida aí? Quanto tempo você está guardando uma dor? Quanto tempo você está dizendo assim, isso aqui, olha, isso aqui me mata? Deus está hoje aqui dizendo assim, eu já te ofereci o remédio. Aliás, eu já divulguei o remédio. É só você lançar sobre mim. Toda vossa ansiedade, trazei sobre mim, todo jugo, todo peso, pode lançar sobre ele está aqui hoje, e você vai sair daqui leve. E aí eu olho para essa história e eu percebo que Daniel podia ser o garoto, o jovem mais revoltado, e não foi. Daniel podia ser o jovem mais boca aberta e ir para as mídias daquele tempo, né? E chegar e dizer assim, eu perdi, esse rei fez. E Daniel podia chegar de frente e dizer assim, pode me matar, que eu não quero mais servir esse Deus, e colocar Deus na parede. Você não vê uma vírgula de Davi, Daniel, colocando Deus na parede. Abacuque faz e faz com força, queixas de Abacuque. Por que Deus? Imagina, Deus autorizou Nabucodonosor a sitiar e dominar. Foi Deus que entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor. Daniel podia, como homem de oração, assim, Deus, onde é que o Senhor estava quando o rei Joaquim foi entregue nas mãos do Nabucodonosor? E Deus ia responder, pois é, Daniel, foi eu que entreguei. Mas Daniel já sabia. Daniel sabia que o padrão de Deus era excelência. Daniel sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Irmãos, não importa, entenda isso, o que aconteça aqui ou em outra nação, tenha em mente que Deus está sentado no trono, o seu Filho está à sua destra, intercedendo por nós em todo o tempo. Você tem que crer nisso. Ele não para de orar por nós, Ele não para de interceder com gemidos inexprimíveis. Então Daniel podia ser essa pessoa ferida, que fala com fé, com ferida. Mas Daniel não tem uma voz, uma palavra, uma ação que viesse a envergonhar Deus. O resultado da semeadura de Daniel e seus amigos, tanto na vida cotidiana quanto diante de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui. O Espírito Santo está mostrando no meu coração de que aqui nós precisamos nos voltarmos para a cruz hoje. Tem feridas aqui. Eu quero pedir à equipe que se prepare. O pastor vai dar uma pausa e depois eu vou continuar esse sermão. Daqui a pouquinho. Mas a gente vai fazer a ceia agora. A equipe pode se preparar. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores e traumas. Então nós temos que trazer à memória aquele que nos traz esperança. E o pastor quer abrir a ceia para toda a congregação. Você crê que Jesus é teu Senhor e Salvador? Você participa com a gente. Você está convidado a sentar à mesa do banquete, porque o dono da festa está na mesa. E essa ferida não vai mais ficar em você. Essa ausência de perdão não vai mais ficar em você. Esse pecado que você cometeu não vai ficar mais aí te marcando. Esse trauma não vai ficar mais te consumindo. Essa dor pode entregar. Dentro desse cenário,
Jesus Cristo vai dizer exatamente isso: vinde a mim todos. E nós podemos olhar para esses elementos agora e dizermos: pastor, é muito fácil o senhor falar isso, porque o senhor não passou pelo que eu passei. Mas eu quero que você olhe para a cruz agora, olhando para esses dois elementos, e ouça, tenta procurar da boca de Jesus a desistência. Tenta procurar da boca de Jesus de que ele desceria daquela cruz. Tenta procurar das ações de Cristo de que ele deixaria alguns pecados e algumas pessoas fora do plano. Como ele vai resolver esse problema na cruz? Ele falou assim: todos vocês têm uma oportunidade de lançar sobre mim. Pessoas que estão carregando perdas. As perdas já aconteceram há anos. Pessoas que foram frustradas, traídas, enganadas. Pessoas que foram desorientadas. Pessoas que não foram acalentadas, abraçadas, trazidas para o colo. Quando o pai era para te abraçar, o pai te desprezou. Quando a mãe era para fazer um cafuné, a mãe te empurrou. Quando você precisava dos teus irmãos, os teus irmãos te traíram. Quando você precisava de uma liderança espiritual, ela disse: não tenho tempo. Perdão é a palavra agora. Mas talvez você também tenha falhado e falhou com Deus. Você se desviou, você caiu, você tomou o nome de Deus em vão, você entristeceu o Espírito Santo. Feche seus olhos agora, olhando para esses elementos. Libera perdão para quem você precisa liberar, usando o nome de Jesus. E peça perdão se você está em falta com Deus. Cristo está de frente para você. Ele só quer ouvir da tua boca: todo aquele que confessar os seus pecados, eu vou purificar de toda injustiça. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele nos justificou. Então olha para as suas indiferenças. Talvez aqui: pastor, mas eu não tenho lembrança. Você talvez tenha tido repúdio para com alguém. Você desprezou com os olhos, você verbalizou uma palavra. Peça perdão, não guarde isso. Mas talvez alguém tenha feito com você, libera, não fica retendo, porque isso vai te dar cansaço, fadiga, peso sobre os ombros. Isso vai entrar no seu coração, isso vai adoecer seus ossos, e isso poderá te levar a óbito espiritual, emocional e até físico. Ele está aqui hoje, o pai está na casa e diz: filho meu, deposite sobre mim isso, essa injustiça, deposite sobre mim, deposite. Você acabou de fazer isso, e o Espírito está te quebrantando, ele está te renovando, ele está te abraçando. O pai beijou o filho cheio de sujeira dos porcos. Foi isso que o pai fez. Trocou as roupas, deu o anel de volta, trocou as sandálias, deu banho. O pai está fazendo isso aqui hoje. Senhor, nós te louvamos, porque podemos olhar para ti e sabermos que, por mais que seja difícil na terra, podemos perdoar, amar, podemos liberar perdão, podemos também pedir perdão. E quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor usou Paulo para dizer: vocês não estão esperando as pessoas para se assentarem à mesa, porque vocês estão com fome. Senhor, não deixe a gente nos assentarmos à mesa e deixarmos as pessoas de fora, excluirmos, matarmos e sairmos comendo desenfreadamente, mas que todos estejam à mesa. O Davi estava fora, mas ele teve que chegar na casa primeiro, porque o Senhor estabeleceu isso. Quem está fora, Senhor, hoje está se aproximando, hoje está voltando, porque o Senhor é um Deus restaurador. Nós te consagramos esse tempo e te bendizemos, porque a nossa memória, muitas vezes, Deus, ela se esquece
do que o Senhor fez. Mas hoje nós trazemos à nossa memória a esperança que é Jesus, vivo, ressurreto, que venceu os nossos pecados, transgressões, enfermidades, dores, e nos dá um novo nome, e nos traz o teu bálsamo de alegria. Recebe a nossa alegria, nossas palavras, nossa adoração, no nome de Jesus. Comamos e bebamos, em lembrança de Jesus Cristo. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Deus, e não há outro como o Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, é perdoador. Eu estou agora olhando para Ti, o autor e o consumador da minha fé. O Senhor é o meu Deus, e eu vivo para Ti, sem mais essas marcas, na minha vida, na minha alma e no meu coração. Eu sou livre, em Cristo Jesus. Diga: eu sou livre, em Cristo Jesus. Diga: eu sou livre, em Cristo Jesus. Amém, amém, aleluia. Daniel e seus amigos foram para a Babilônia e se destacaram lá. Olha o verso 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos. Eles estão agora saindo, estão entrando na Babilônia. O rei vai estabelecer um decreto preciso. Quero que agora homens cultos, sem defeito, boa aparência, conhecimentos extraordinários, venha com um processo seletivo para dentro do meu palácio. Esse é o resultado da semeadura de Daniel e de seus amigos, tanto na vida cotidiana quanto diante de Deus. O que depende, aqui eu perguntei, o que depende deles, irmãos, nessa lista? O que dependia desses homens na lista que eu vou te apresentar agora? Jovens sem defeito. Você acha que dependia deles, sim ou não? Não. De boa aparência, dependia deles isso? Também não. Dominassem campos do conhecimento, sim ou não? Sim. Outra coisa que dependia deles, inteligência, sim ou não? Sim. Eles tinham que se empenhar, responsabilidade. Deus dá raciocínio, o funcionamento do cérebro, os mecanismos. E Daniel aproveita que Deus fez isso e fala assim: eu vou me empenhar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar instruções, eu vou analisar quem está à minha frente e eu vou perceber como que essa pessoa agiu ou agiria num sistema, num momento desafiador da vida. Quem tem filhos está à frente de quem não é casado. Quem já é casado está à frente dos solteiros. Então você vai conversando e buscando o quê? Referência. Você vai buscando assuntos, você vai fazendo perguntas. Eu fiz isso com a Débora, anos e anos atrás, antes de casar. Procurei um senhor de cabelos brancos e falei assim: como que o senhor está casado até hoje? Me explica isso. O senhor está com mais de 30 anos de casamento, o senhor está com os cabelos brancos. Ele falou assim: nunca discorde dela. Eu falei: beleza, é um conselho, foi para mim. E se eu tivesse ouvido mesmo, a gente não tinha brigado tanto nesses 20 anos. Glória a Deus. Talvez você esteja brigando com a sua esposa por causa disso. Você sempre quer discordar dela. Eu vi um aleluia aí, cuidado, hein? Eu vi até um amém. Mas se pergunta, referenciais de fé. Quem são os seus referenciais de fé? Ah, meu referencial de fé é o Ney. É o Messi. O Messi está casado. O Cristiano Ronaldo está casado. Mas estão aonde? Do outro lado do mundo. Nem sabe quem você é. Mas tem gente aqui dentro como referenciar de fé, bem casado, com família estruturada, com filhos no altar, está aqui, e você vai assim: como que você conseguiu isso? Me explica, me ensina. Por quê? Se Nabucodonosor, amados, sabia que não tinha todo o conhecimento e precisava de pessoas melhores ou pessoas instruídas em áreas que ele não era,
Ele não tinha todo o conhecimento, ele não era o fortão, ele era poderoso. Mas havia algumas áreas na vida de Nabucodonosor e no seu reino que necessitariam de outras pessoas, inclusive de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ele mesmo percebeu isso. Agora, fossem capacitados para servir no palácio, eles precisariam dessa capacitação por eles? Isso dependia de outros? Isso dependia deles. Os 2 primeiros itens não dependiam deles, mas o resto sim, o restante sim. E aí é interessante porque o que me chamou a atenção foi essa expressão, capacitados para servir no palácio. Raciocinar, estudar, ler, conhecer, comportar, dependia deles saber o protocolo dos lugares que iriam frequentar antecipadamente, isso dependia deles. Da onde estamos saindo, para onde vamos? Toda vez que a gente vai visitar uma pessoa pela primeira vez, a gente leva um presentinho. Primeira vez que eu vou naquela casa, eu levo alguma coisa. Estou dando a dica. Você entende? Por quê? Porque aquela pessoa, você está pisando pela primeira vez ali. Aquela casa tem protocolos. Aquela casa tem contextos. Aquela casa tem uma liturgia. Mas todo mundo gosta de ganhar presente. Às vezes eu volto lá, está lá o presente até lá hoje. E a frase que vai terminar é: capacita para servir no palácio. A leitura do ambiente para saber como que se deve falar, sentar e tantas ações. Esses homens estão dentro da Babilônia, estão sendo selecionados, estão sendo escolhidos a dedo para servir o maior autoridade agora do mundo, o mais poderoso, Nabucodonosor. Irmãos, eu tenho orado porque Deus vai levantar pessoas aqui, pessoas em outras igrejas, pessoas no Brasil, pessoas, filhos de Deus, para ocuparem lugares estratégicos, não somente na universidade, na escola, mas em todos os lugares, onde há governo, onde há instituição. Você crê nisso, amém? Você precisa orar por isso. Os youtubers da vida, política, governos, áreas sociais, sermos capacitados, buscarmos a capacitação para ocuparmos esses lugares estratégicos. Grave bem essa frase: a igreja não pode responsabilizar Deus por aquilo que é de sua própria responsabilidade. Daniel foi muito abençoado por várias coisas que Deus derramou sobre ele. E isso é uma verdade. Deus andou com ele, a soberania de Deus veio sobre ele, a grandeza de Deus veio sobre ele, mas você percebe no texto que Daniel também cumpriu requisitos que podemos chamar de ações naturais, ou de ordinárias, ou ações de responsabilidade humana. As ações que ele tinha que executar: cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do próximo, limpar a casa, fazer uma comida com muito amor e com muita graça, cuidar dos filhos, investir nos filhos, responsabilidade humana. Olha o que está no verso 8, 9 do capítulo 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. No nível de excelência de Daniel, trazendo tudo aquilo que ele vivenciou lá em Israel, lá em Jerusalém, Daniel diz: eu quero te pedir algo. Eu gostaria de não comer e não de beber vinho. Por quê, irmãos? Toda a comida que estava sendo servida por um rei, de imperador, era consagrado às entidades, demônios também, ao paganismo, aos deuses. Daniel tinha discernimento espiritual. E Paulo fala isso também na sua carta. Se você tem conhecimento daquilo aí é consagrado, não coma. Não coma. E aqui eu vou separar natural do sobrenatural. Senão você pode sair daqui: pastor falou que Deus, olha, abençoou pela metade Daniel. Não é isso. Daniel foi abençoado por Deus. E a prova disso é que quando Daniel tem inteligência, é culto, ele busca isso. Mas quando dependia de Deus, Deus agia. Cova dos leões,
Se você não negar, vai ter que, se você não parar de orar, vida espiritual. Eu não posso deixar de orar. Faça-se um decreto, fez-se um decreto, e agora quem for pego orando a um outro Deus que não for aos deuses de Nabucodonosor, vão todos morrer. E dá Daniel, 3 vezes por dia, prostrado, olhando para o templo, abre a janela, olha para o templo, que era onde Deus se manifestava, olha isso, Deus se manifestava lá. Então Daniel tem na sua mente quem era o seu Deus, o padrão de excelência. Então Daniel diz assim: eu não vou parar de orar, eu vou continuar orando. E ele se ajoelha lá, ele olha para o templo onde Deus se manifestava, Deus agia, ele está trazendo a memória: Deus, o Senhor é o Deus do passado, o seu Deus da criação, o seu Deus que salvou o povo, o seu Deus que está conosco. E aí vem alguém, dá uma olhadinha e vê Daniel prostrar diante de Deus, e fala assim: olha, rei, tem alguém lá que não está orando aos nossos deuses não, está orando a outros deuses, ou a outro Deus. Nabucodonosor fica doido, chama ele, chega Daniel, ou você, não vou parar, não vou me dobrar, não vou parar, então você vai para a cova, e manda ele para a cova, e Deus entra junto com ele. Quando você semeia em Deus, você colhe de Deus. Você semeou fidelidade, Deus sempre será fiel. Você semeou uma vida de relacionamento íntimo, mesmo na cova, Deus não vai te abandonar lá dentro. E aí você tem um outro nível de fé, a fé dos amigos. Constrói-se uma torre ou uma estátua de 27 metros, onde todos teriam que ver aquela estátua. De onde tivesse, um som era tocado, tinha que se prostrar. Então Nabucodonosor estabelece um decreto: quando o som tocar, seja o que for, todo mundo para e se prostra diante da minha imagem, que era tudo de ouro. E aí os 3 ficam de pé. Quando o som toca, todo mundo, os israelitas também, tá? O da Babilônia sim, mas os israelitas também, estamos todo mundo lá. Som tocado, vamos nos jogar pro chão. Tá os 3 em pé. Vamos junto. Tamo aí, ligado? Beleza? Não desce não. Estamos aqui na posição. Porque de frente para Satanás, que representava ali a figura de Nabucodonosor, a gente está de pé, que era a estátua. Mas diante de Deus a gente se dobra. Então a questão veio, tem 3 aqui: vocês se não dobrar, não precisa dar continuidade no assunto, rei. Deus é Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Se aprover a Ele nos liberar, glória a Deus. Se Ele não quiser liberar, subiremos mais rápido, glória a Deus. Esses homens tinham uma fé inabalável, e eles agora estão lançados a um fogo que quem lançou, esses homens que eram os soldados, morreram só de chegar próximo, devido à intensidade do fogo, da fornalha. Pois é, eles estão olhando e está Nabucodonosor: mas não lançamos 3? Mas o 4º elemento está lá. Deus está lá, Jesus está lá. Jesus entra na fornalha com você. Quando você semeia em Cristo, você colhe de Cristo. Aleluia, irmãos. E é isso que esses homens vivenciaram. Eles semearam no sobrenatural e colheram. Semearam no natural e colheram. Dentro desse processo seletivo, esses homens puderam experimentar coisas grandiosas. O espírito de excelência abre portas em ambientes inimagináveis. O rei, ao fazer esse processo seletivo, ele deu a oportunidade para todos que estavam ali. Lembra o que significa excelência? Aquele que se destaca. Então Nabucodonosor abriu o processo seletivo para todo mundo. Só que 4 desses israelitas se destacaram. Não vamos comer, não vamos nos prostituir, não vamos entrar ali, e a beleza aumenta, a força é renovada, as pessoas estão assistindo na face deles homens mais belos, depois de 10 dias, está entendendo? Quando você renuncia os prazeres carnais do mundo, e você vive uma vida em Deus, a beleza de Cristo vai te envolvendo, e as pessoas vão ficando impressionadas e impactadas com o que Deus está fazendo na sua vida, porque você é um farol de Deus, você carrega a luz de Deus, e aí as pessoas começam a se aproximar. Eu estava em casa, e um dos meus vizinhos
me viu saindo, eu ia sair com o carro, e eu assim, pastor, por favor, o senhor me dá um minuto? Falei, pois não. Pastor, estamos com uma situação muito delicada na família, e o meu neto está muito triste, o senhor pode orar por ele? Perfeitamente. Abriu a porta, entrei, chamei o menino, me ajoelhei, falei assim, meu filho, e ele já estava com semblante de choro. Eu falei, titio vai orar por você, e orei por ele, e Deus falou assim, você só vai orar por ele? Você me chamou só para orar? Não, você tem um chocolate lá dentro, guardado, no depósito. Você, mas só tem um chocolate lá das minhas filhas? Compra outro e dá esse para ele. E aí, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Fui lá, peguei o chocolate, entreguei. Irmãos, quando a criança viu o chocolate, o zoinho regalou. Eu voltei lá, tempos atrás, depois de um tempo, na verdade, e eu falei assim, e aí, meu amigão? E aí, você quer outro chocolate? Você está entendendo? Aí as crianças vêm aqui, ai pastor, o senhor tem o dom das crianças. Não, irmãos, eu comprei elas com bala também. Eu dei chocolate para elas. Tem uns aqui que eu já paguei até McDonald's. Mas pergunta se ele esquece daquela mesa que tivemos lá no Mac. Pergunta se alguns esquecem o tempo que a gente teve lá na Panetelli. Sabe por quê, irmãos? Excelência. Olhar no olho, sentarmos, conversarmos, amarmos. Sabe, irmãos, as mesas mudaram aqui. Isso aqui mexeu comigo, sabe? Porque Daniel estava na mesa com o pai, com mãe, com vizinho, com familiares, com todo mundo. Agora, irmãos, é como se Deus jogasse a mesa para o alto. Os parentes tudo morrem, assim, agora eu vou te fazer assentar na mesa lá na Babilônia. Como é que você vai agir na mesa da Babilônia, Daniel? Irmãos, Deus pode jogar as mesas para o alto. Ele fez isso lá no templo. Pegou a mesa arada toda, que o pessoal estava colocando um monte de animal ferido, negociando dentro do templo. Jesus pegou a mesa e jogou tudo para o alto. E sabe, irmãos, eu tenho orado por isso assim, que Deus lance as mesas para o alto, que Deus mude a gente até de lugares, mas que sejamos filhos obedientes a estarmos nos lugares que Deus estabeleceu, seja aqui, seja até dentro de um sistema babilônico, dentro de uma Cracolândia, dentro de um ambiente de prostituição, de orgulho, de avareza, de homens poderosos, gananciosos, mas Deus te colocando lá, eu profetizo, o vale dos ossos secos vai ter que se levantar, a palavra será pregada, Deus vai usar a sua vida nesses dias. Não tenha medo daquele vale seco, tenha temor a Deus, porque se Deus te colocar lá, o exército vai ter que se levantar. Deus vai usar a igreja nesses dias. Deus vai nos levar a lugares que ninguém quer pisar. E Daniel foi um deles. Sadraque, Mesaque e Abednego foram eles. E perdendo tudo, mas Deus com eles. Como que esses homens se comportaram no palácio? Verso 10, capítulo 2. Os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém, nenhum homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que acontece? Nabucodonosor tem um problema. Não há ninguém que possa fazer o que o rei está pedindo. Por quê? O rei tem um sonho. Chama os astrólogos, chama os adivinhos, chama os magos. Vocês precisam falar o que eu sonhei e interpretar o que eu sonhei. E eu estava lendo esse texto, dá entendimento de que o Nabucodonosor sabia até o sonho, mas queria que eles interpretassem e falassem para saber se eles tinham mesmo essa capacidade. E aí tem um problema. E aí quando eu olho para isso, eu percebo que o rei começa a ficar furioso, porque eles estão dizendo: rei, contem-nos o sonho. Eu não vou contar nada. E ele vê percebendo que eles estão gastando tempo. Vocês estão tentando me enrolar. Vocês estão tentando ganhar tempo para não morrer. Mas eu digo para vocês que se vocês não interpretarem, não revelarem o sonho, todos vocês já tinham decretado, vocês vão morrer. Agora, olha o verso 8 do capítulo 2. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Olha aqui, eu já decidi. No coração de Nabucodonosor, a morte desses homens já era um decreto.
Agora, o decreto está estabelecido, esses homens estão morrendo de medo, desesperados. Olha comigo, capítulo 2, 14 a 16. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Facão, está decretado. Quando Daniel dirigiu-se a ele, quem foi que se dirigiu a Arioque? Daniel. Daniel era voz, Daniel era uma resposta, Daniel carregava o Espírito do Senhor, Daniel era o representante de Deus naquele lugar. Pense bem isso, amada igreja, somos representantes de Deus, por onde passamos, não somos representantes do mal, somos representantes do céu. Não somos representantes de calúnia, difamação e de cortes, somos representantes do céu na terra, quando o céu beijar a terra. Nós vamos parar de clamar aqui na terra, porque vamos adorar eternamente com Ele nos céus. E Daniel dirigiu-se com ele com sabedoria e bom senso. Opa! Como é que eu me comporto dentro do palácio? Sabedoria, bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Ele está falando contra o rei, mas olha como ele está falando. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo, e ele daria a interpretação. Sabe o que está acontecendo agora aqui? Daniel está fazendo uma peneira, está fazendo, na verdade, uma análise. Como é que está o clima no palácio? Irmãos, como isso é importante. Tenta saber o clima que está na casa que você vai visitar, tenta perceber o clima que está no contexto hoje nacional, regional, tenta perceber o clima que está. Você chega em alguns lugares, por exemplo, pizzaria, você sabe que a atendente não está legal naquele dia, você quer fazer piada com ela. Seja sábio, tenha bom senso. Olá, tudo bem? Aí tem gente que já começa, e aí? Quando eu sou amigo do dono do pastel de vento, o senhor Eovaldo, ele carrega assim a questão da política, sabe? Aquele cara italianão, fica vermelho. E aí, quando as eleições passaram, no dia das eleições, eu fui lá. Irmãos, esse homem estava desconfigurado. Penso um homem triste, brabo, chateado. E eu falei assim, meu Deus, pensei que estava até meio vazia. Eu sentei lá com a minha família, e eu falei assim, se eu colocar lenha nesse coração, ele vai morrer. Irmãos, eu comecei a falar coisa engraçada. E ele foi lá, pegou o vinho dele, colocou na mesa, e foi, e falando de Deus. E falando de Deus. Eu falei, pá. Eu falei, vai parar não? Está forte o braço, mas é meu amigo já. E ele falou assim, a gente vai passar, e começou a falar. Mas eu tentei, foi Deus que nos levou lá. Às vezes você vai chegar em alguns lugares, você precisa ter sabedoria e bom senso. Empresa, amigos, não chega chegando, faz uma leitura primeiro. O pastor vai visitar famílias que não são cristãs ainda, que não são membros de igreja. Tem outras religiões. Aí eu chego lá e falo assim, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui tem capeta. Você vai matar as pessoas. Missionários, né? O Paulo e a Ariadna sabem muito mais que isso. Você chega numa região, e aí como é que você chega lá? Eu vou usar Nike, né? As crianças lá sem roupa quase, uma crise lá no país, aí você chega lá de terno e gravata. Aí o pessoal fala assim, que isso? É um monstro. Mas você vai o quê? Usar culturalmente daquela região, você vai botar uma roupa, né, um véu, você vai se adaptar àquela cultura, porque você está entrando numa terra que não é tua. Então Daniel está sabendo que naquele contexto ele precisaria desenvolver o quê? Bom senso e sabedoria. O comportamento de Daniel envolvia temer a Deus. Verso 17 e 18, Daniel voltou para casa, contou para os seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque quando ele chega para Nabucodonosor fala assim, olha Daniel, o problema está aqui, esse é o problema. E Daniel diz, olha, isso é muito difícil, isso é desafiador,
Mas Daniel não elimina, olha, me dê um tempo. E é engraçado, por que o Nabucodonosor não dá tempo para os astrólogos, adivinhos e magos, mas dá tempo para Daniel? Porque Daniel era um homem de Deus. E não tinha histórico de Daniel no sentido pejorativo. Não tinha um histórico de Daniel no sentido de calúnia, de difamação, de maledicência. Não, o histórico de Daniel é que ele era escravo. E alguém disse, olha, tem alguém. Conhecemos alguém. Vamos ver isso mais à frente, eu estou acabando. Versos 27. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre a qual ele perguntou. Sabe o que Daniel faz? Em quem estava o decreto de morte? Os astrólogos. Daniel fala assim, gente, peraí, rei, dá um tempinho aqui. Ninguém vai conseguir decifrar isso aí. O que Daniel faz? Eu estou poupando vocês. Vocês vão morrer, mas eu estou poupando. E se fosse nós? Mata todo mundo, eu sei interpretar. Eu sei. Não, a crente não faz isso. A crente diz, estou poupando vocês. Faz isso com eles não, rei, é muito difícil o senhor pediu. 28. Defendeu os astrólogos, inimigos. Agora essa aqui, James. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Opa, protegeu e agora foi para o eterno. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Verso 30. Verso 29. Coloca para mim que eu não escrevi, eu não pus aqui. 29. Quando estavas deitado, o rei atualmente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. 30. Quanto a mim, esse mistério que me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. O que Daniel está mostrando? Olha, rei, eles não vão saber mesmo, mas eu conheço alguém que sabe como interpretar. Eu conheço um Deus. Então ele exalta o seu Deus, ele exalta aquele que trouxe o dom sobre ele. O que Nabucodonosor, irmãos, vai fazer diante de tudo isso? Nabucodonosor ouve Daniel. Nabucodonosor recebe a interpretação, porque era a estátua. Aquela estátua da cabeça até os pés, envolvia a ruína do reino de Nabucodonosor. Ou seja, o que você sonhou é a tua própria destruição. Mas ele soube falar. Depois vem um novo sonho da árvore. E aí Daniel interpreta novamente. Só que ele não aprende. Por quê? Porque vai chegar num contexto, aqui logo à frente, Nabucodonosor chega do pico do seu palácio, com tudo isso que Daniel falou, e diz assim, olha o reino que eu construí, olha o tamanho do meu poderio militar, olha o tamanho do meu palácio, olha o que eu fiz, com o meu poder e a minha glória, a glória é minha. Mas ele já sabia, Deus usou Daniel como aquele que interpreta mistérios, como fazia com José. Ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus excelente, fiel, poderosíssimo para interpretar, não só o sonho, mas falar qual era o sonho. Nabucodonosor sabia de tudo, mas o que Nabucodonosor faz? Eu sou o rei, eu sou o poderoso e eu sou o grande. Orgulho. O que precede orgulho e soberba? Queda. Versos 25 a 27 do capítulo 4. Tu serás expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os que dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando resolveres que os céus dominam. Portanto, ao rei, aceita o meu conselho. Daniel, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Comportamento do rei, capítulo 4, de 30 a 33. Disse
Acaso não é essa grande Babilônia que eu construí? Você está entendendo? Aqui Nabucodonosor começa a se auto-exaltar. Ouviu da boca de Daniel, mas se exaltou. Coloca 34 a 37, capítulo 4. Ao fim daquele período, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Por quê? Porque ele fica como, pode deixar na tela, ele fica como um bicho. Unha cresce, pelo, e ele vai comer capim. Orgulho, soberba, queda. E aí quando ele vira aquele bicho, ele se lembra, Deus de Daniel. Daniel tinha dito para ele, você precisa se arrepender. Irmãos, longe de Deus viramos um bicho. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Vai chamar o porco de amigo, praticamente. Comer comida de porcos. Nabucodonosor, lá, como um bicho, grita, Deus, eu me arrependo. Consequência, então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio, é Nabucodonosor, irmãos, que está dizendo isso, é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém conseguiria interpretar. Agora ele diz assim, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fizeste. Naquele momento, voltei meu entendimento, e eu recuperei a honra, majestade, glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres vieram me procurar, o meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior. 37, agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. 38, certa vez, 5:1, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho diante deles. Nabucodonosor se arrependeu, sim ou não? Nabucodonosor se converteu, sim ou não? Nabucodonosor passou a temer a Deus, sim ou não? Agora, para fechar, banda pode vir. Verso 1 e 2. Verso 2 agora. Enquanto Belsazar bebia vinho, Belsazar é filho de quem? De quem? Deu ordens. Só uma pergunta. Tem outra versão que diz, enquanto Belsazar bebia muito vinho, tá? Muito. Deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata para que o seu pai Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas. Deu ordem para quem trouxesse essas taças de ouro e de prata, que quem foi que trouxe? Algumas taças, alguns utensílios, não todos. Alguns. E esses alguns, o Belsazar diz, traz para mim. Não eram todos. E aqui Deus me revelou, irmãos, esses utensílios tem nada a ver com gente. Mas às vezes a gente pensa que está todo mundo no mesmo buraco, não tem? Só que Deus separou os 7.000, e Deus separou 4 que não iam se dobrar diante da Babilônia. Não são todos que se dobram, alguns estão sendo separados, que não vão se dobrar. Enquanto Belsazar bebia, tinha tomado no templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e concubinas bebessem nessas taças. Sabe, irmãos, eu estava lendo isso aqui, e o que me trouxe ao coração de pensamento foi, Nabucodonosor se arrependeu e viu um jovem excelente, jovens excelentes. Esses jovens fizeram algo tremendo, fizeram diferença no meio da corrupção, dentro do palácio, foram destacados, que eram excelentes. Mas quando Nabucodonosor se arrepende e vê tudo aquilo, o seu filho,
assume o trono. Nabucodonosor morre. E Belsazar vai dizer: você é o Daniel que o papai dizia. Lembra quando eles saíram do Israel? O que eles deixaram lá? História. Você está querendo se colocar em posições para desenvolver uma história. Não precisa. Deus está te dando uma nova história. Deus é a tua história. Deus mudou você da água para o vinho. Deus enterrou você. Deus colocou você numa cruz para você morrer e viver uma vida a partir dele. É o novo de Deus. Quando Daniel está vindo para a Babilônia, a história ficou, mas ao mesmo tempo a história está caminhando com ele, amados irmãos. Tudo que ele semeou e fez, tudo que ele viveu diante de Deus, isso estava com ele e com Deus, o seu Deus. E foi nesse momento que Nabucodonosor, que está ali, que se converte a Deus, que vive uma vida nova em Deus, que se arrepende, o seu filho, a geração seguinte, e ele disse naquela declaração, de geração em geração, o Senhor é Deus. Mas Nabucodonosor não conseguiu a tempo formar um filho na fé. Não deu tempo, amada igreja, de Nabucodonosor discipular Belsazar. Não deu tempo dele dizer: filho, essas orgias, Deus é contra. Filho, essa prostituição, não mexa nas taças, foi eu que tirei de lá, filho, não mexa nas taças. Ou seja, não mexa no que é sagrado, não mexa no que é consagrado, não entre nessa vibe, nessa luta, não entre nessa força, filho. Qual é a nossa grande preocupação hoje com os filhos? Como pais, estamos dizendo assim: filho, não entre naquele caminho, filho, não entre lá, não vai por aqui, porque é nossa responsabilidade. Os pais de Daniel instruíram ele, Daniel instruiu muitos, mas Nabucodonosor não conseguiu. Por quê? Porque ele morre. Você não pode investir em quem está morto, você só pode investir em quem está vivo. Nós, como geração, somos os ombros de uma geração que está chegando, aleluia. E essa geração vai ter o que? Poder de Deus, ela vai ter o sobrenatural, ela vai orar, ela vai buscar o Senhor. Mas nós, como geração antiga, temos que semear nesses jovens, temos que semear nesses adolescentes, temos que inseri-los nesses lugares, e investir em oração, em palavra, mas darmos a eles subsídios, darmos a ele poder, dinheiro mesmo, para investir na obra do Senhor. Não deu tempo a Nabucodonosor. E Deus fala assim: ó, chega. Daniel 5, de 25 a 30, diz que aparece uma mão no meio daquela orgia toda, aquele povo tudo bêbado, aquela prostituição acontecendo. Deus vem e coloca a sua mão na parede. E ele escreve: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Belsazar, pesado fostes na balança, e foste achado em falta. Hoje o teu reino acabou. Naquela noite Belsazar morre. Deixa eu fazer uma pergunta. E Daniel? Daniel vai ser chamado para ser o segundo homem mais poderoso do mundo, como conselheiro, sábio, um instruidor, aquele que estava ali como ferramenta de Deus. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Nosso problema é que a gente vê um político, e ao invés da gente ser boca de Deus, a gente bajula ele. A gente vê as pessoas fazendo um monte de lambança, ao invés da gente chegar junto e abraçar assim: cara, vem cá, deixa eu te ajudar, deixa eu te instruir, deixa eu ser bênção na tua vida, e a gente abre mais a cova para ele cair lá dentro. E depois que cai, não adianta, caiu, é o processo dele. Nessa noite, Deus quer nos dar um espírito de excelência. Excelência com Deus, excelência nos relacionamentos e excelência nos posicionamentos. Feche seus olhos. Como é que está o seu nível de excelência? Ou você é excelente? Você tem cuidado de você fisicamente? Você tem cuidado de você emocionalmente? Você tem cuidado de você espiritualmente? Você tem cuidado dos seus filhos? Eu vejo os filhos da Mariana, a Chloe, tudo sentadinho, tudo bonitinho,
Alguns pegam a Bíblia, marca a Bíblia na mão, com caneta. Que coisa linda. Mas teve um culto que o Misael chegou aqui. E a gente abraçou o Misael e a Ana. E talvez a pessoa possa dizer: pastor, não tem mais jeito para mim. Tem. Se teve para Nabucodonosor, tem jeito para você sim. Tem. Deus quer levantar uma geração excelente hoje. E em tudo. Sua responsabilidade de ter conhecimento, de buscar inteligência, de se desenvolver, humanamente falando, e excelência diante do Espírito de Deus. Irmãos, Deus está chamando a gente. Venha ser excelente, porque eu sou o padrão, diz o Senhor hoje aqui para nós. Enquanto estivermos adorando, se você quer vivenciar isso hoje, eu vou fazer uma oração no final. Mas eu quero pedir ao Espírito para derramar sobre nós, porque Ele vai derramar coisas novas em nós. Mas Ele quer que a igreja seja excelente na parte que compete a ela ser. E no meio dessa canção, você entender de Deus que essa mensagem é para você. Deixe seu lugar e venha para cá. Adoremos o nosso Deus.